sacanagem, caralho. Eu? Que os jogadores já não conseguiam mais dar apoio às ideias do Xabi. Não é possível. Já. O clima no Real Madrid já não é mais o mesmo há um bom tempo. Estavam descumprindo as ordens e fazendo diferente. Jogadores irritados. Era para segurar, os caras estavam saindo, era para fazer uma coisa, eles estavam decidindo entre eles. De uma espécie de motim de vestiário. Vestiário quebrado. Que os jogadores já não conseguiam mais dar apoio às ideias do Xabi. Um técnico sem voz de comando com a equipe e partidas com resultados vergonhosos. Apesar de ocupar boas posições nas tabelas do Campeonato Espanhol e da Champions League, o Real Madrid apresenta partidas duvidosas. Os torcedores já pegam no pé e o clima vem ficando esquisito a cada tempo que passa. Apesar da troca do Xabi Alonso pelo Arbeloa, as coisas ainda continuam estranhas. Então, o que está acontecendo com o Real Madrid? É isso que a gente vai ver neste vídeo com detalhes. Para a gente entender, vamos voltar lá para o ano de 2024, quando o Real Madrid, sob o comando ainda do Carlo Ancelotti, estava levantando pela 15ª vez a taça da Champions League, vencendo o Borussia Dortmund por 2-0, com gols de Carvajal e também gol do Vinícius Júnior. E 2 dias depois de levantar a taça da Champions, exatamente em 3 de junho de 2024, o Kylian Mbappé foi anunciado pelo Real Madrid. Então, um time que já era forte tinha a promessa de ficar ainda mais poderoso. Estava tudo andando muito bem, né? O Real embalado, os jogadores sendo aplaudidos e a torcida feliz pra caramba. E com tantos nomes de peso, ainda assim, o Ancelotti tinha a habilidade, meu amigo, de não deixar os egos ficarem acima do principal. E aí veio a temporada de 2024-2025. E o Real Madrid, com os melhores jogadores em todos os setores do campo, prometia fazer mais uma temporada espetacular, como foi a temporada anterior. Ainda mais com as novas contratações que fez, né? Porém, as coisas não aconteceram como esperado. E pra falar a verdade, parece até que a história se repete, tá ligado? Porque lá pelos anos 2000, o Real Madrid também montou um timaço de peso. Tinha o Zidane, tinha o Figo, David Beckham, Ronaldo Fenômeno e outros mais. E mesmo assim, o time não rendeu como esperado. No início, até venceram a Champions na temporada de 2001 para 2002, vencendo o Bayer Leverkusen por 2-1, com direito àquele golaço do Zidane. Mano, que golaço foi esse, cara? Mas depois disso, o time nunca mais chegou à final naquela era, sendo eliminado nas quartas de final no ano de 2004 e consecutivamente caindo nas oitavas da Champions em 2005, 2006 e em 2007 também, quando ainda estava com aquele timaço de galácticos. Recentemente, em 2024, o Real Madrid novamente buscou aquela mesma estratégia que tinha buscado naquela época, insistindo no mesmo método, chapar o time de jogadores considerados como os melhores da atualidade. Contratou o Endrick, que já estava arrebentando lá no Palmeiras, e também do Paris Saint-Germain veio o Mbappé. Mas, naquele momento, o maestro do time anunciou a sua despedida do Real Madrid. Ele mesmo, cara, Toni Kroos, jogou a sua última partida pelo clube em junho de 2024. E, novamente, assim como nos anos 2000, o time começa a não apresentar o mesmo futebol da temporada anterior, mesmo tendo os melhores jogadores na equipe. E logo no primeiro, El Clásico sofreu uma goleada de 4-0 do Barcelona na La Liga. E em janeiro de 2025, tomaram outra goleada do Barcelona, dessa vez de 5-2, cara, que lavada. Só que dessa vez foi pela Copa da Espanha. E na Champions League, o Real não conseguiu se classificar diretamente, tendo que buscar a classificação nos playoffs, onde passou pelo Manchester City, também passou pelo Atlético de Madrid, mas foi eliminado nas quartas de final pelo Arsenal, perdendo de 3-0 no primeiro jogo e por 2-1 no jogo da volta. Pois é, cara, estava claro que o Real estava com problemas, principalmente depois da saída do Toni Kroos, que era o cara que ditava o ritmo ali do time no meio-campo, né? E já que tinha tomado um passeio do Arsenal, sendo eliminado pela Champions, restava dar à torcida algum título. Naquela temporada, eles foram então para a final da Copa do Rei contra o Barcelona com muita vontade de vencer, mas falharam e ali estava constatada a má fase do Real Madrid. Com isso, tanto o elenco quanto o Ancelotti passaram a receber críticas. E o Ancelotti, que já estava meio caminho andado para ser técnico da seleção brasileira, deixou o Real Madrid e em seu lugar o clube anuncia Xabi Alonso, que chegou lá com a difícil missão de comandar um time com jogadores renomados, mas que não apresentava resultados.
Ele chegou com o status de um técnico moderno, reconhecido pelo bom trabalho que havia feito lá no Bayer Leverkusen, levando o time alemão a ser campeão invicto do campeonato alemão com inacreditáveis 51 partidas sem perder. E isso foi um efeito inédito na história da Bundesliga. Com todo esse sucesso no time alemão e por já ter jogado no Real Madrid, o Xabi Alonso era o cara perfeito para comandar o clube espanhol. O plano era aproveitar toda essa experiência que ele teve lá no Bayer Leverkusen e tentar aplicar no Real Madrid, incorporando o rigor tático e a disciplina, duas características que tinham se perdido na última temporada sob o comando do Ancelotti. Mas é aí que os verdadeiros problemas começam a aparecer. Então, o que fez com que em apenas 7 meses o Xabi Alonso estivesse fora do Real Madrid? Logo no início, os jogadores foram impactados por um treino mais intenso. Os jogadores então passaram a reclamar do excesso de carga tática e dessa intensidade toda nos treinos. Outro problema escancarado é que o clube não protegeu o treinador naquele lance em outubro de 2025 em uma partida contra o Barcelona válida pela La Liga, onde Vinícius Júnior, substituído por volta dos 72 minutos, quando o Real Madrid ainda vencia por 2-1, saiu claramente irritado. E a reação dele ganhou uma proporção muito maior do que o próprio jogo. Florentino Pérez não tomou qualquer atitude nem a favor do Xabi Alonso, nem a favor do Vinícius Júnior. Alguns falam que o Xabi estava perseguindo o Vinícius Júnior, outros falam que a substituição foi para segurar o resultado. De qualquer forma, depois dessas tretas, se o Xabi Alonso já não tinha comando no clube, agora é que não ia ter mesmo, pois o clube não publicou qualquer punição para o Vinícius Júnior e também não orientou ele a pedir desculpas, embora o próprio Vinícius Júnior tenha pedido desculpas depois para os seus colegas de clube, para o próprio clube, para o torcedor e também para o presidente. Só não pediu desculpas para o Xabi Alonso. Isso tudo está no seu post que ele publicou lá no X. E nessa queda de braço, o Xabi Alonso que saiu perdendo, porque ficou claro o recado que o presidente do Real Madrid quis passar ao não se pronunciar sobre o fato, traduzindo num português bem claro, né? Não mexa com os meus meninos. E a lista de problema não para por aí. Teve o Jude Bellingham chateado por ter sido colocado em uma posição mais recuada. Teve também o Valverde reclamando porque não gostaria de jogar como lateral. E também o Rodrigo Raio perdendo espaço. Enfim, a lista de jogadores insatisfeitos só crescia. Tanto é que o Endrick teve que ir lá para o Lyon de tanta insatisfação por não ter minutos para poder jogar. E a verdade é que o Xabi Alonso chegou sem freio no Real Madrid. Porque se de um lado ele substituía frequentemente o Vinícius Júnior e deixava o Endrick no banco, por outro lado, o Mastantuono, que tinha acabado de chegar no clube, já tinha o seu espaço praticamente garantido, jogando como titular quase todas as partidas, e só parou porque se lesionou em novembro de 2025. Essas atitudes bagunçaram a motivação do elenco do Real. Mas o ponto mais importante é a consequência de tudo isso, a perda de comando. O que passou a ser visto em vários momentos foi que o Xabi Alonso já não tinha mais voz para direcionar os jogadores. Pior ainda, estava sem moral com o time. E o lance onde essa falta de comando ficou ainda mais clara foi quando o Real Madrid perdeu para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha e o Xabi Alonso pediu para que os jogadores do Real fizessem uma guarda de honra para o Barcelona. Guarda de honra é como se fosse uma fila, um corredor humano para bater palma para o time vencedor. O Asensio já estava até começando a seguir a ordem do Xabi, mas o Mbappé, contrariando totalmente o técnico, começou a chamar os seus colegas para que não fizessem o que o Xabi Alonso estava orientando. Uma clara demonstração de que não havia mais comando técnico do time. Vale lembrar que os merengues ainda não engoliram aquela fala do Lamine Yamal dizendo que eles roubam e ainda reclamam. Estão lembrados? Para ti, Porcinos es el Madrid, ¿no? Sí, roban a los... O sea, se quejan, hacen... Ay, Madrid roba, ¿no? Madre. Bom, talvez isso tenha motivado tanto o Mbappé quanto os outros jogadores a não aplaudir o Barça pela vitória. De qualquer forma, foi muito feio pro Real Madrid. E os torcedores assistindo a tudo isso, né? Um clube grande com grandes jogadores, mas... E os resultados? O Real Madrid é seguramente o maior clube do mundo, ou pelo menos está entre os 3 maiores. E tem os jogadores mais badalados do futebol europeu. Então, como assim o time está cheio de problemas? Como assim o time está ruim se no momento da produção desse vídeo está em 3º lugar na Champions League e em 2º lugar na La Liga? O fato que os torcedores do Real Madrid já perceberam é que, apesar das boas posições nas tabelas, tem coisa errada acontecendo e está fácil de ver. A gestão do time hoje é o maior problema que acontece no Real Madrid. Até porque fica difícil, com tantos jogadores bons, decidir quem joga e quem fica no banco.
Com todos esses tropeços e o clima pesado que havia se criado no Bernabéu, chega ao fim o trabalho do Xabi Alonso no Real Madrid, após 34 jogos com 24 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Na sequência, o Real Madrid coloca Álvaro Arbeloa para comandar a equipe, pelo menos enquanto não encontra outro técnico no mercado, né? O Arbeloa é uma aposta que a diretoria está fazendo muito parecida com a que foi feita lá em 2016, quando o Rafa Benítez teve seu contrato terminado em circunstâncias muito parecidas com a do Xabi Alonso. Na época, o clube colocou como técnico o Zidane, nada mais nada menos que o Carequinha, velho, que também estava treinando o Real Castilha e que também acabou subindo para o time principal. Assim como o Real Madrid está fazendo agora com o Álvaro Arbeloa, que também veio do time B do Real Madrid e agora passou para o time principal. Bem, coincidências ou não, ambos jogaram no Real Madrid, ambos estavam treinando o time B e vieram para o time principal. Zidane, em suas 2 passagens como técnico pelo Real Madrid, foi tricampeão da Champions League e bicampeão mundial de clubes e tem 2 troféus do campeonato espanhol. O cara não foi fraco não, velho. Somando esses e outros títulos, são 11 conquistas no total. Zidane foi uma aposta que deu certo para o Real Madrid. Mas o que dizer do Arbeloa, hein? Logo no primeiro jogo, sob o comando do Arbeloa, o que se viu foi um Real Madrid abatido passar vergonha ao ser derrotado por 3-2 pelo Albacete, cara, que é um time da 2ª divisão. Esse resultado eliminou o Real Madrid da Copa do Rei nas 8ª de final, e isso foi mais uma frustração para a torcida. Só que o que vem depois é muito pior. E quando eu falo de que o que vem depois é muito pior, eu me refiro ao primeiro tempo do jogo contra o Levante, apenas 3 dias depois, um jogo pela La Liga. O torcedor que no jogo anterior viu o time perder para uma equipe de 2ª divisão já não tinha mais paciência para ver um primeiro tempo tão ruim assim. O poderoso Real Madrid jogou aquela metade da partida sobre muitas vaias, mas muitas vaias mesmo. Vaias que estavam, a maioria delas direcionada para o time todo, mas principalmente para o Bellingham, para o Valverde e para o Vinícius Júnior. Mas por que esses 3? O que acontece é que boa parte dos torcedores do Real Madrid não aceitaram muito bem a saída do Xabi Alonso, que também é um ídolo do time. E para eles, esses 3 jogadores são os maiores culpados pelo que aconteceu com o Xabi Alonso. Principalmente o Vinícius Júnior, que foi o mais vaiado de todos. As reclamações, os gestos dentro de campo, principalmente quando ele era substituído, e as declarações públicas que estavam insatisfeitos com as decisões do Xabi Alonso, deixaram bem claro que isso contribuiu muito para a perda de comando do Xabi Alonso sobre a equipe e, consequentemente, para a saída dele do clube. Mas não era só isso. Na visão da torcida, o Vini não vinha jogando bem há algum tempo. Só que na partida seguinte, a 3ª sob o comando do Álvaro Arbeloa, o Vinícius Júnior dá uma resposta impressionante que faz com que toda a torcida fique sem ação. Essa partida foi pela 7ª rodada da fase de Liga da Champions League, onde o Real Madrid se encontrava na 7ª posição e jogou contra o Mônaco, vencendo a partida por 6-1, saindo da 7ª posição para a 3ª posição. E dessa maneira, ficando mais tranquilo para avançar diretamente para as 8ª de final sem precisar disputar as playoffs. O mais impressionante foi o que Vinícius Júnior fez. Ele, que veio de uma partida onde ele foi extremamente vaiado, ligou o modo malvadão e jogou como há muito tempo ele não jogava, surpreendendo a torcida e fazendo com que eles aplaudissem o Vinícius Júnior ao invés de vaiar. Foi incrível o que se viu dentro de campo. Vinícius Júnior deu 2 assistências, fez uma jogada que resultou no gol contra do Mônaco e ainda fez um golaço. No momento em que eu estou fazendo esse vídeo, ainda é cedo pra gente cravar se o Arbeloa vai ser o próximo Zidane, quem sabe, né? Ou se ele pode deixar o clube ser substituído por outro técnico. Quanto a Xabi Alonso, com certeza não ficará fora do mercado. Grandes clubes já têm interesse em contratar o Xabi Alonso. O Liverpool, por exemplo, já demonstrou interesse nele. Portanto, assim que essa temporada acabar, é muito provável que o Xabi Alonso substitua o Arne Slot lá no Liverpool. Até porque o Arne Slot não vem apresentando bons resultados lá nos Reds. Terá com certeza outro grande desafio em outro grande clube para o Xabi Alonso. E para o Real Madrid e seus torcedores, mais do que apoiar, fica o compromisso de cobrar profissionalismo dos jogadores e da equipe técnica, para que o time volte a ser aquele time implacável como em temporadas anteriores, né? E você, que viu o vídeo até aqui, não esquece de se inscrever também e de deixar o seu like. Se gostou, aproveite para ver este outro vídeo que está passando aí na tua tela agora. No mais, um grande abraço e valeu!